Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs que nos assistem nesta noite. Estamos aí mais uma vez começando uma live aqui no Facebook. Hoje nosso programa é Confinados, porém livres dos pensamentos negativos, e teremos aí a participação ilustre da nossa querida irmã e amiga, irmã Elmar, que é a nossa missionária querida, que estará conosco nessa noite para nós ouvirmos a sua palavra, a palavra do nosso Deus, através da boca da tua serva. Tá certo? Então, quero convidar todos vocês para estar conosco do começo ao fim nessa live, aí no Facebook, e você pode estar compartilhando essa live com outras pessoas. Já temos aqui duas pessoas que compartilharam até agora, mas você também pode estar compartilhando aí conosco, e Deus será glorificado, exaltado mais uma vez em nome de Jesus, tá certo? Sabemos que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus tem trabalhado, que Deus tem cuidado do seu povo. Então, por favor, vamos divulgar o amor de Deus, vamos divulgar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as criaturas, e que possamos estar juntos nessa caminhada, tá bom? Eu quero, desde já, desejar a você a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus esteja com você nessa noite, e que você possa sentir Deus, ouvir o que Deus tem a falar nessa noite, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, e Deus está conosco nessa pandemia. Deus não nos abandonou, jamais vai nos abandonar. Deus continua no trono, no controle de todas as coisas. Ele é fiel, ele é o nosso Deus. É nele que nós confiamos, é nele que nós devemos depositar total confiança, porque ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos abandonar. Ele é poderoso, tá certo? Então, quero convidar vocês para estar conosco do começo ao fim. Eu já quero convidar a nossa irmã Elmar, daqui a pouquinho, para estar já iniciando com a sua palavra nessa noite. Ela que é uma irmã muito querida e que tem abençoado muito as nossas vidas, tá certo? Então, é tempo de nós louvarmos a Deus, é tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos a sua presença, a sua maravilhosa presença. Então, não saia daí enquanto você não for abençoado, porque Deus está conosco e Ele vai nos abençoar nessa noite, mais uma vez, com a sua palavra, através da boca da serva dele, Dona Elmar, a nossa irmã em Cristo. Então, fique conosco do começo ao fim, compartilhe aí essa live, confinados, porém livres dos pensamentos negativos. É tempo de nós ouvirmos palavras como essas, palavras que edificam as nossas vidas, que enchem nosso coração, que nos traz paz, que nos traz esperança de vida. Então, eu quero pedir a você que fique aí ligado conosco do começo ao fim dessa live, e nós iremos glorificar e exaltar o nome do Senhor juntos aqui mais uma vez, tá bom? Então, eu quero desde já convidar aqui a nossa querida irmã Elmar para que ela possa dar uma saudação, mas antes disso, eu quero pedir a você que ore comigo, feche teus olhos, encurve a sua cabeça, nós vamos falar com Deus Todo-Poderoso nessa noite, nessa hora. Eu quero convidar você para orar comigo. Vamos orar? Pai bondoso, misericordioso, nós estamos aqui mais uma vez nessa live, iniciando, ó Deus, um momento de meditação da sua palavra, um momento de louvor, de adoração, que possamos estar aqui, ó Deus, prontos para propagar, ó Deus, o Evangelho, prontos também para ouvir o Evangelho, e que possamos, ó Deus, cumprir o nosso propósito nessa noite, que é te servir, que é, ó Deus, ser instrumento do Senhor nessa noite. Por isso, usa, Pai, poderosamente a vida da nossa querida irmã Elmar, mais uma vez, para a glória do teu nome. A tua serva está com o coração alegre e tem
feito, ó Deus, um excelente trabalho para a glorificação do teu nome. Por isso, ó Deus, ser o Senhor bem-vindo no nosso meio, ser o Senhor a quem há de nos abençoar nessa noite poderosamente. Nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é Deus poderoso. No nome de Jesus, amém. Então, a nossa Igreja Batista Central em Porto Real é uma igreja viva, que adora o Deus vivo e verdadeiro, é uma igreja multiplicadora de discípulos, e é uma igreja que tem avançado para a glória de Deus, tem pregado o evangelho de forma genuína, é uma igreja que está ali no centro, praticamente, ali de Porto Real, no bairro Jardim Real, próximo do Horto Municipal, fica exatamente na Avenida Dom Pedro II, número 1894, bairro Jardim Real. Então, a nossa igreja vai estar voltando com as suas atividades no templo, agora nesse domingo, e nós queremos convidar você para estar conosco, cultuando a Deus ali, às 19 horas, e Deus será exaltado e glorificado. Deus é poderoso, e Ele estará conosco ali com a sua palavra, nos trazendo consolo, nos trazendo esperança, tá certo? Então, quero convidar você para estar conosco no nosso culto, onde nós estaremos retornando às nossas atividades no templo. Lembrando que nós só estaremos retornando aos domingos. Somente aos domingos nós teremos programação na igreja, porque durante a semana permaneceremos aqui online no Facebook com vocês. Tá certo? Então, eu quero agradecer a Deus por você estar conosco aqui ao vivo, online, e pedir a você que fique conosco do começo ao fim. Compartilhe essa live com outras pessoas, e vamos aqui agora ouvir a nossa querida irmã Elmar, que estará nos trazendo uma palavra abençoada da parte do nosso Deus. Amém? Boa noite, varoa, paz do Senhor Jesus. Boa noite, amado. Tudo bem? A paz. Tudo bom. Então tá bom. Deus abençoe a senhora. A palavra está contigo, tá? Amém. Boa noite, pessoal. Hoje eu quero começar com um texto bíblico. Salmos 37, versos 18 e verso 24. Verso 18 e o verso 24. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. O Senhor conhece os dias dos íntegros. E ainda que caia, não ficará prostrado. Hoje nós vamos pensar sobre livres dos pensamentos negativos. O quadro que temos vivido, e não só da questão da pandemia, mas outras notícias, como o acontecimento em Beirute e outras tragédias, nos deixa por demais preocupados e, por que não dizer, às vezes até abatidos. E muitos de nós não conseguem livrar-se do pensamento negativo. Não conseguem pensar em coisas boas, em coisas positivas, porque são muito afetados pelos acontecimentos ruins e preocupantes da atualidade, somados, muitas vezes, a preocupações e acontecimentos particulares em nossa família, por exemplo, em nossa igreja, em nossa empresa. Isso faz com que alguns de nós venhamos a desenvolver dois tipos de pensamentos negativos que, tecnicamente, cientificamente, no mundo da psicologia, são chamados de pensamento contrafactual e ruminação mental. Então, vejam, são duas categorias de pensamentos negativos, com nome técnico, cada um deles. O que é o pensamento contrafactual?
Essa palavra contrafactual significa contra os fatos ou em decorrência de algum fato. Então, no mundo da psicologia, o pensamento contrafactual é uma representação mental de uma versão alternativa do passado. Traduzindo, é quando eu tenho pensamentos com coisas do passado que poderiam ter acontecido de forma diferente. Exemplo, se eu fico o tempo todo, todos os dias da minha vida, ao longo desses anos, pensando como seria a minha vida hoje se eu tivesse me casado. E eu deixo esse pensamento controlar as minhas emoções e ser presente todos os dias na minha mente, mês após mês, ano após ano. Isso é um pensamento contrafactual. Eu estou gastando minha energia psíquica, eu estou desgastando as minhas emoções em algo do passado que eu fico fantasiando como seria o presente e o futuro se eu tivesse modificado o meu passado, ou se as coisas no meu passado tivessem acontecido de forma diferente. Isto é um pensamento contrafactual, é um pensamento negativo, porque algumas vezes a gente até se remete ao passado e lembra de algumas decisões, de alguns acontecimentos, mas no sentido de nos ajudar a crescer, a amadurecer nossas emoções e servir de experiência para atitudes mais positivas. Mas o que está sendo dito aqui é quando este voltar ao passado acontece muitas vezes sem que eu consiga controlar. Em uma das lives nós falamos sobre não deixar o seu passado destruir o seu futuro. Lembram disso? Então, para neutralizar o pensamento contrafactual, eu preciso vencer a minha obsessão, a minha vontade obsessiva de mentalmente ficar repensando o passado e imaginando como seria diferente o presente e o futuro se eu mudasse o passado. Uma pergunta: podemos mudar o passado? Não, não podemos. Seja a obra do destino, para os que creem assim, seja a história da vontade permissiva de Deus, tenha sido, melhor dizendo, uma decisão errada, uma escolha errada da minha parte em alguma área da minha vida, o fato é que ficar remoendo, repensando acontecimentos do passado não vai resolver meu problema, seu problema. Esse pensamento negativo, esse pensamento contrafactual precisa ser neutralizado. A segunda categoria de pensamentos negativos, que eu citei ainda há pouco, é o conhecido como ruminação mental. A palavra ruminação alguns não conhecem, mas outros já devem imaginar que alguns animais, como a vaca, o boi, ou alguns dessa família de animais, eles sempre ruminam. A gente olha para um boi, ele está sempre, não é? E a gente pensa assim, está comendo o tempo todo. Ele não está comendo o tempo todo. Na verdade, é porque o mecanismo biológico desses tipos de animais é que eles
eles têm uma espécie de bolsa reserva, eu gosto de chamar de estômago reserva, para onde eles jogam os alimentos, por exemplo, o capim, que ele acabou de consumir, uma parte vai para a reserva e uma parte vai direto para o estômago, onde segue o fluxo para alimentar o animal. Ele tem sempre uma reserva. Então, na hora que ele precisa, parte daquela reserva volta à sua boca, ele mastiga de novo, por isso chama-se ruminar, e então ele vai digerir esse alimento, essa ração, seja o que for. A ruminação mental é aquele pensamento negativo, extremamente cansativo, extremamente repetitivo, que nos incomoda o tempo todo, que fica aqui, ó, sendo remoído, sendo repensado. Algumas pessoas pensam que remoer coisas é aqui no coração. Não, a gente desenvolve esse processo aqui, ó, na mente. É na mente que começa o remoer dos sentimentos, que depois, quase sempre, vai se transformar em ressentimento, em mágoa, em tristeza profunda, em decepção com algo ou alguém, vai transformar-se em sentimento de culpa, já falamos sobre a culpa. A diferença entre o pensamento contrafactual e a ruminação mental está em que o pensamento contrafactual é aquele pensamento negativo, repetitivo, exclusivamente em relação a questões do passado. Veja o exemplo que eu dei a respeito da minha pessoa. Como teria sido se eu tivesse me casado? Eu estou presa ao passado e querendo projetar um futuro de um passado que não pode ser modificado. Já na ruminação mental, esse pensamento negativo, que é cansativo e repetitivo, ele é sobre uma situação do passado, mas que incomoda muito no presente e gera um medo, uma insegurança em relação ao futuro. Nessa pandemia, alguns perderam seu trabalho, seu emprego, perderam mesmo. Algumas firmas estão conseguindo sobreviver, conseguiram acesso de ajuda do governo para pagar os salários dos seus funcionários, mas outras, principalmente as pequenas empresas, não conseguiram. E realmente tiveram que fechar, baixar as portas, tiveram que desligar os seus funcionários. Veja, se nesse quadro uma pessoa é tomada por uma preocupação excessiva, um pensamento negativo, de ruminação mental, vai estar sofrendo não só pelo tempo atual de estar no desemprego, como não vai sair da sua cabeça como será o meu amanhã, como será o sustento da minha família, o que eu vou fazer no mês que vem, como vai ser até o final deste ano. E aí, a ruminação mental, na verdade, é uma junção do pensamento contrafactual, que está lá do passado, que é trazido para o presente e que já tenta projetar algo para o futuro. Assim, a gente pode perceber que esses pensamentos negativos, o pensamento contrafactual e a ruminação mental, estão muito atrelados, tem tudo a ver com duas questões psicológicas e que podem desenvolver questões psicossomáticas.
são elas a ansiedade e a depressão. Ansiedade e depressão estão sempre presentes nessas outras questões psicoemocionais. Vocês têm percebido isso? Se vocês lembram das lives anteriores, e não só das nossas lives, mas de outros profissionais que vocês têm consultado ou que vocês têm visto ou ouvido palestras, ensinamentos, quer pela internet ou presencialmente, vão perceber que ansiedade e depressão estão sempre ali, misturadas no meio de todas essas questões. Bem, mas como tentar vencer, neutralizar esses pensamentos negativos? Como estar confinados, que já não estamos tão confinados assim, não é? Não sei na região de vocês, mas hoje eu dei uma saidinha à rua e percebi que Seropédica está mais agitada, mais movimentada do que antes da quarentena, antes mesmo da pandemia. Mas ainda há restrições em algumas regiões, segundo algumas autoridades. Então, como estar confinado, porém livres dos pensamentos negativos, contrafactuais e das ruminações mentais? Algumas dicas. Percebemos que esses pensamentos estão atrelados a ansiedade e depressão, mas que num conjunto podemos chamar de preocupações excessivas. Algumas dicas para a gente tentar neutralizar esse quadro. Evite as preocupações excessivas. Veja, preocupar-me com o meu futuro é normal. Cada um de vocês está preocupado com um futuro próximo, como será até o final do ano, como acontecerão as coisas na área econômica, na área da educação, é algo que tem preocupado muito essa questão da educação, né? Não se sabe se as escolas devem ou não voltar a funcionar. Até aí há uma normalidade, mas a dica aqui é: evite as preocupações excessivas. Excessivas. Estava conversando com uma mãe de aluno, e ela me disse: eu quero saber como vai ficar o boletim, como vai ficar o ano letivo do meu filho, ele vai ser aprovado, ele vai ser reprovado. E eu disse para ela assim: você não tem que se preocupar com isso, quem tem que se preocupar com isso é o governo, é o Ministério da Educação e as escolas, as secretarias estaduais de educação e as secretarias municipais de educação. Com essa parte de falta de presença, porque alguns alunos não querem ter aula online, outros querem, mas não enganam até os pais, mas o professor está ali numa turma de 30, tem 3 online, né? Onde estão os outros? Mas essa é uma preocupação excessiva da mãe, porque essa parte não pertence a ela preocupar-se. Diferentemente, ela preocupar-se se, poxa, com o ano letivo tão prejudicado, será que o meu filho vai aprender as matérias necessárias para o Enem, para quando ele mudar de série? Isso é uma preocupação que não é excessiva. É a chamada preocupação real, na medida real, com um motivo que justifica tal preocupação. Porque esse tipo de preocupação real, na verdade, ela é sinônimo de responsabilidade. Pessoas que são responsáveis. Mas a dica aqui é evitar as preocupações excessivas. Outra dica: reserve um tempo para você pensar livremente. O que é pensar livremente? Pensar, deixar vir qualquer pensamento à sua mente durante alguns minutos. Qualquer tipo de pensamento é deixar vir, não é deixar ficar na sua mente. Veja, como é que você vai se livrar de um pensamento negativo se você não souber qual ou quais pensamentos
realmente incomodam ou prejudicam a sua saúde mental, psicológica e emocional. Então, algumas vezes, a gente tem que parar, ficar de bobeira e deixando a mente viajar. Deixa a mente fluir. Vão vir pensamentos bons, vão vir pensamentos alegres, vão vir pensamentos ruins, pensamentos tristes. Aí sim, você vai ter como selecionar e detectar aquele ou aqueles pensamentos que precisam ser deletados, apagados, tirados da sua mente. Reserve um tempo para pensar livremente. Outra dica: faça atividades físicas e mentais saudáveis. Caminhe, pedale, faça zumba, vai para a academia. Se não pode ir ainda, já estão abrindo algumas academias. Faça exercícios físicos em casa, no final da tarde, no seu bairro, distante de outras pessoas, de maneira segura. Faça uma higiene mental, um exercício mental saudável. Brinque com jogos criativos, veja filmes bons que te passem boas motivações, boas mensagens. Faça atividades físicas e mentais saudáveis e você vai conseguir neutralizar aquele pensamento negativo que insiste em ficar na sua mente. Procure ajuda profissional. Você pode estar pensando, estava demorando, né, dona Elmar? Pois é, mas não faltou. Evite preocupações excessivas, reserve um tempo para você pensar livremente, adote estratégias para resolver o problema, faça atividades físicas mentais saudáveis e procure ajuda profissional. Vocês já perceberam que quando eu chego nessa sugestão, nessa dica, procure ajuda profissional, antes já pontuei, já sugeri outras soluções, outras medidas. Então, não é que a gente esteja, como profissional da área psicoterapêutica, querendo que todo mundo vá para o terapeuta, não. Procure o psicólogo. Não é isso. A gente sugere outras coisas, mas há casos e há pessoas que sozinhos não conseguem realizar, não conseguem pôr em prática essas orientações passadas por mim ou por outro profissional da área de psicologia ou de psicanálise clínica. Então, sempre será a última dica, mas necessária. Se você precisa, procure um profissional para lhe ajudar a vencer, a gerenciar e a acabar com os pensamentos negativos, principalmente os pensamentos contrafactuais e as ruminações mentais. Existe uma escritora, e num vídeo que eu gravei para uma galerinha aí da Igreja Batista Central em Porto Real, eu falei sobre isso, que ela escreveu um pequeno livreto, esse livrinho aqui, cujo título é Preocupe-se Menos e Viva Mais. O nome dela é Mercedes Beltrán. Mercedes Beltrán vai dizer o seguinte: a preocupação foi definida como sentimento que imobiliza no presente por situações que ocorreram no passado ou que podem suceder, acontecer no futuro. E ela, nesse livrinho, também está falando não das preocupações normais da vida, mas daquelas que são excessivas, aquela preocupação demasiadamente grande e presente e contínua nas nossas vidas. Então, ela diz, a preocupação é o sentimento que imobiliza no presente por causa de uma situação que ocorreu no passado e acaba que pode desencadear outros acontecimentos futuros que podem nos incomodar e até nos abater. Daí a sugestão dela, preocupe-se menos e viva mais. E
Para não dizer que não falei de Bíblia, nós lemos ainda há pouco o Salmo 37, o verso 18 e 24. E agora eu quero finalizar essa minha palavra de hoje, ainda no Salmo 37, apenas o verso 3, 4, 5 e a parte A do verso 7. Salmo 37, verso 3, 4, 5 e 7a, dizem assim: confia no Senhor e faze o bem. Verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. E completando os versículos do Salmo 37. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pensamentos contrafactuais, ruminação mental, pensamentos negativos, fiquemos livres deles. Como? Nos deleitando em Deus, confiando em Deus, entregando no caminho a nossa vida, nossas emoções, nossos pensamentos a Deus, descansando em Deus, esperando em Deus e lançando sobre Deus toda a ansiedade, toda a depressão, todo o pensamento negativo, toda e qualquer preocupação excessiva. Por quê? Porque Ele, Deus, tem cuidado de nós. Deus cuida de você e Deus cuida de mim. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Amém? Deus cuida de você. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, confinados, porém livres dos pensamentos negativos. Amém. Pastor, a palavra é sua. Amém. Que doçura poder ouvir uma palavra como essa, uma palavra que enriquece o nosso coração, que nos traz esperança, que nos dá vida. Então, agradeço imensamente aí mais uma vez a nossa querida irmã Ilmar, pela sua participação nessa live, pela sua disponibilidade de tempo, de estar aqui servindo o Senhor Jesus conosco, ao vivo no Facebook, e que possamos estar juntos mais uma vez na semana que vem, confinados, porém livres, tá certo? Então, nós estamos encerrando esse momento aqui, que nós tivemos aqui de terapia bíblica, tem sido uma bênção para as nossas vidas, e quinta-feira nós temos TBT e BCPR, às 20 horas no Facebook, e nós aguardamos vocês, tá bom? Amanhã nós teremos Serenata Gospel, e é uma surpresa todas as vezes que nós visitamos a casa dos irmãos, tá certo? Nós temos um grupo na igreja, e a gente tem visitado, em especial, os idosos da igreja, tá bom? E no domingo, nós estaremos retornando às nossas atividades eclesiásticas ali à noite, às 19 horas,
na Igreja Batista Central em Porto Real, e você vai precisar, tá certo? É muito importante que você faça o agendamento, tá? Dizendo que você vai estar indo ao culto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui agora o contato da nossa secretária Ciseli. Olha aí, ó. Ciseli 999699712. Você entra em contato com a nossa irmã e agenda aí a sua visita no templo para você adorar e bendizer o nome do Senhor, ok? E também na semana que vem nós teremos uma TBT IBCPR na quinta-feira, muito especial, com o nosso querido pastor Noel Jorge da Costa, ali da cidade do Rio de Janeiro, que é psicanalista também, estará falando para nós sobre sexualidade em tempos de pandemia, tá bom? Não perca, anote ele já na sua agenda, próxima quinta-feira, sem ser essa quinta-feira, outra. E nesse domingo à noite, teremos a participação especial da banda Pleroma, é uma banda de Volta Redonda, que tem abençoado muitas vidas, e estarão esses irmãos conosco ao vivo também, ali na igreja, e lembrando que o nosso culto vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, né, e também pelo Instagram, tá bom? Então, você que é do grupo de risco, fique na sua casa e cultue ao Senhor conosco, ao vivo, pelas redes sociais. Mas você que pode ir ao templo, fique à vontade, nós estamos lá de braços abertos para te receber, estamos muito preparados também para te receber, tá bom? Nós temos muito álcool em gel espalhado por toda a igreja, nós vamos estar higienizando a igreja antes de começar o culto, depois que terminar o culto, nós temos medidor de temperatura, nós teremos um pano de chão com cloro e água para você poder umidificar os seus pés antes de entrar na igreja, né? Então, assim, a gente está bem preparado, a gente está com as cadeiras separadas, né, para evitar contato físico. O Ministério de Louvor vai estar se cuidando muito também ali com a questão dos microfones, vão estar higienizando os instrumentos musicais. Então, você pode ir tranquilamente adorar o nome do Senhor conosco ali na IBCPR nesse domingo, em nome de Jesus. Nós aguardamos você, tá bom? Leve a sua família, mas deixe em casa as crianças menores de 10 anos e os idosos acima de 60 anos. Eles precisam ficar em casa, tá bom? Forte abraço a todos vocês, tamo juntasso sempre, o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco, aquele que estará sempre conosco, do nosso lado. Um forte abraço, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos vocês, estamos assim encerrando mais uma live especial, confinados, porém livres dos pensamentos negativos. Sigam aí os conselhos bíblicos e os conselhos da nossa querida irmã Elmar. Muito obrigado, Elmar, pela sua participação, pela sua alegria de nos trazer essa palavra nessa noite, que vai, com certeza, enriquecer os nossos corações. Tá certo? Forte abraço, gente. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Estou aí à disposição também de vocês para o que der e vier. Só entrar em contato comigo. E eu estou aí à disposição para poder atender vocês online e atender vocês também lá no templo da igreja, mantendo, claro, a distância e atender vocês aí no que for necessário. Forte abraço. Deus abençoe. Paz. Boa noite a todos.